Galera, eu vou mostrar um negócio. Eu vou fazer um corte rapidinho aqui. Pera aí. Mas tem um outro copo mesmo. Ó, quando a boca tá alta, aí quando você olha pro outro lado. Tá fazendo o quê? Cara aí, essa demais, isso é esse é meu saco, tá? Não liga nessa palavra dele, que ele só é um idiota mesmo.